Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Dr. Rodrigo, da Embrapa Gado de Corte, né? E é uma honra poder recebê-lo aqui nesse bate-papo. Fico extremamente feliz de poder contar com a sua presença, Dr. Rodrigo. Fico realmente lisonjeado de poder ter esse momento aqui para bater um papo com o senhor. Não nos conhecemos, né, doutor, pessoalmente ainda, Pessoalmente não. só alguns outros colegas, né? Mas espero que em breve a gente possa se encontrar por aí e bater um papo. Com certeza. Agradeço todo mundo que está assistindo. Vou ser bem rápido aqui. Meu nome é Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui no campus Colorado do Oeste. E a gente vem fazendo aí uma sequência de algumas lives, né? Algumas discussões dentro dessa área principalmente de forragicultura, né? E hoje meu convidado é o Dr. Rodrigo. Eu vou passar para o senhor aí, doutor, falar um pouquinho da formação do senhor, das experiências profissionais, do trabalho aí na Embrapa Gado de Corte. E aí depois disso a gente entra efetivamente no tema, pode ser? Claro, perfeitamente. Primeiro, Rafael, obrigado pelo convite. Para mim é uma delícia bater papo com as pessoas sobre o tema, enriquece, porque muitas vezes isso também fomenta nossos trabalhos, porque a gente vai descobrindo novas vertentes, novos desafios com conversas como essa, e eu acho isso extremamente importante, tá? Você perguntando, eu sou engenheiro agrônomo, tá? Formei em 1997 pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Em 2000 eu terminei meu mestrado em Viçosa, na área de forragicultura e pastagem. Em 2004 também eu terminei meu doutorado. E antes do término eu já havia ingressado na Embrapa. Em 2004 mesmo eu ingressei na Embrapa e estou até hoje, né? Há 6 anos praticamente eu sou gestor do grupo de pesquisa vegetal da Embrapa Gado de Corte. Nós temos um programa muito forte de melhoramento de materiais forrageiros, bem como sistemas de produção e manejo. E por circunstâncias, hoje, esse mês eu estou como chefe de pesquisa e desenvolvimento aqui da Embrapa Gado de Corte. Mas é só numa Legal. parte aí para a gente ajudar o pessoal que está numa fase de transição. Legal. É importante, né, doutor Rodrigo, antes de começar a discutir sobre o tema, né, talvez alguns dos participantes aqui do nosso público não tenham dimensão do quanto a Embrapa Gado de Corte é importante, né, para a nossa pecuária, em função principalmente das pesquisas que colocaram no mercado, digamos assim, uma série dos capins que a gente utiliza, né, doutor Rodrigo? Tem alguns pesquisadores, né, colegas do senhor por aí, doutora Valéria, doutora Liana, né, e vários outros, que contribuíram bastante para que, inclusive o senhor, é óbvio, né, contribuíram bastante para que alguns desses capins pudessem estar hoje em uso pelos nossos pecuaristas, né? Com certeza. A Embrapa Gado de Corte coordena os programas de melhoramento tanto de pânico quanto de braquiária, que são os carros-chefes em termos de produção animal a pasto no Brasil, né? Geralmente esses dois gêneros dominam o segmento pecuário, né? E se você pegar hoje braquiária e pânico dentro do cenário nacional de comercialização de sementes, não só materiais da Embrapa, mas como um todo, são mais de 97% do mercado de sementes no Brasil. Daí você tem uma ideia da importância desses dois gêneros, além, logicamente, dos outros, mas esses têm uma representatividade muito grande. Legal. A gente pode, durante a nosso bate-papo aqui, até provavelmente a gente deve comentar algo a respeito, né, professor? E aí, para quem está assistindo, a gente tentou organizar, né, doutor Rodrigo, a nossa discussão, tentando demonstrar o que é, né, esse conceito, digamos assim, ou quando a gente fala planejamento forrageiro, né, o que é isso, como fazer. A gente vai bater um papo aqui, discutir. Vocês podem ir mandando as perguntas, né? A gente tenta incorporá-las aqui no meio da nossa discussão. E caso não dê tempo de, né, englobar todas as perguntas, no final da nossa discussão a gente abre um tempinho para poder responder
as perguntas, né? E quem quiser que a pergunta apareça aqui na tela, vocês podem mandar nesse sinalzinho de interrogação aí, que daí a pergunta aparece direto aqui para a gente. Legal. Doutor Rodrigo, vamos começar então. Eu vou começar fazendo uma pergunta bem clássica, né? O que é planejamento forrageiro? O que é isso, né? Que conceito é esse? Pode ser? Aí a gente... Claro. Vamos lá, Rafael. Assim, você pode ter alguns conceitos mais, vamos dizer, mais refinados, mais aprimorados, mas basicamente o que eu entendo de planejamento forrageiro é nada mais que a coisa mais, que a gente fala assim, mais corriqueiro, mais, teoricamente, mais simples que a gente tem na propriedade, mas ao mesmo tempo mais difícil de fazer. Equalizar suprimento e demanda de alimentos, tá certo? Então, esse é o ponto-chave que nós chamamos de planejamento, né? Equacionar o quanto nós temos de comida com relação ao quanto nós temos de animais disponíveis, né? Então, esse é o ponto principal. Sim, e dentro desse assunto, né, até fiz uma postagem, né, doutor Rodrigo, hoje mais cedo um pouquinho, para o pessoal meio que entender o contexto da discussão, né, e passei para o senhor dar uma olhadinha para ver se estava tudo ok antes. Quando a gente fala de planejamento forrageiro, nós temos que lembrar, né, doutor Rodrigo, que, vamos falar aí, quase 100% da nossa pecuária de bovinos, né, ela está embasada em pasto, né? Isso é claro, né? Vamos dizer quase 100%. E talvez o senhor saiba até melhor que eu uma porcentagem, mas vamos dizer assim, talvez uns 80% das nossas áreas de pastagens, ou mais, passa por um período, tem uma produção sazonal ou estacional, né? Então o planejamento forrageiro ele ganha uma importância muito maior quando a gente lembra desse detalhe da sazonalidade climática que a gente tem no Brasil, né? Claro. A gente pega hoje praticamente 13% do nosso rebanho terminado a pasto, certo? Terminado em confinamento. Então, 87% a gente consegue terminar a pasto. Então, esses animais, de alguma forma, passam pelo pasto um pedaço da sua vida, né? Mesmo aquele que seja desmamado, confinado, por exemplo, a mãe dele está no pasto, então não tem muito o que fazer. Exato. O negócio planejamento é fundamental. E aí você falar de sazonalidade é uma coisa extremamente importante, mas é uma coisa corriqueira, quer dizer, a gente tem uma época do ano que tem excedente de pasto, uma época que falta pasto. E isso não muda, tá certo? Então o planejamento forrageiro, ele tem que permear isso. Como é que você faz? Você tem duas formas. Ou você aumenta a produção de comida para seca, ou você diminui gado. Tá certo? Não tem outro segredo, não tem milagre. A não ser que você estabule praticamente todo o seu rebanho, né? Então, são coisas que a gente tem que estar no radar, que isso acontece e vai acontecer com cada vez mais frequência, que nós temos que planejar isso de forma bem adequada, escolhendo materiais bem adequados para a época seca, tá certo? Fazendo planejamento de reserva de volumoso para uso com concentrado. Então, não é admissível você pensar um planejamento sem você levar em conta a questão da sazonalidade, tá certo? É muito difícil você ter um local que praticamente não tem esse problema. Vocês têm alguns locais com mais e outros com menos. Mas zerar a questão da estacionalidade a gente não vai conseguir mesmo. Exato. Vamos imaginar assim, né? Infelizmente ainda uma boa parte, né, doutor Rodrigo, dos nossos pecuaristas, vamos pensar assim, não trabalha de alguma forma com o planejamento alimentar de forma geral do rebanho, principalmente o planejamento forrageiro. Infelizmente a gente ainda vê, né, pastos bem degradados e bem judiados, principalmente no período da seca ou na saída, né, do período da seca. Então, de cara, né, talvez o maior prejuízo, né, para quem trabalha, vamos lá, quem trabalha com corte, né, seria prolongar muito, né, o tempo que os animais passam em cada fase, né, doutor Rodrigo? Acho que esse seria o principal prejuízo. E no gado de leite não tem muito o que discutir, né? Seria diretamente queda na produção de leite.
E alguns indicadores também, e alguns indicadores das vacas também, né? Claro. O que o senhor vê, assim, não fazer um planejamento forrageiro, o que impacta diretamente, digamos, dentro de uma fazenda? Assim, uma coisa que eu acho que é importante e muitas vezes o proprietário não dá muito, não é que não dá valor, mas deveria se atentar mais, na verdade, principalmente quando está falando de gado de corte, é porque ele, normalmente, ele privilegia a lotação ao invés do ganho, certo? Ele privilegia a lotação. Normalmente o cara fala assim, pô, eu tenho mais gado, eu estou com uma taxa de lotação a mais, quer dizer, eu tenho uma lá a mais do que meu vizinho. Mas isso não quer dizer que você transforme isso em ganho. Certo? Ora, se eu tenho dois animais por hectare, vamos falar uma lotação 2 UA por hectare, 2 animais. Hipoteticamente, ganhando 200 gramas, eu tenho um ganho diário de 400 gramas. Mas se eu tenho um animal ganhando 500 gramas, eu sou mais produtivo com um animal. Mas aí o cara vai falar para mim, não, mas pô, eu tenho 2, né, velho? Você só tem um. Mas o meu um vai girar o dobro mais rápido que o meu. Quer dizer, eu vou finalizar esse animal mais cedo, eu vou fazer o giro mais cedo, eu vou entrar com o animal mais leve, provavelmente, estrategicamente, para entrar na seca, tá certo? Porque a minha desmama vem para abril, maio, quer dizer, eu estou entrando no período seco, eu vou trocar meus animais, eu vou girar isso aqui, entrar com o animal mais leve e tenho mais capacidade de suporte na seca, teoricamente, tendo 2 animais leves. Então, muitas vezes a pessoa não pensa, às vezes o manejador, o proprietário não pensa que esse negócio. Por quê? Porque é tamponado. É lógico que um animal ganhando menos peso, não é que ele vai morrer, mas ele vai ficar mais tempo na propriedade. E esse é um cálculo também que ele tem que levar em conta. Quanto custa um animal por dia na fazenda? Certo? Aqui, a gente já tem alguns casos, começo do ano passado, final do ano passado estava discutindo isso, em torno de 1,30, 1,40, isso vai variar de região. Quer dizer, tem essa conta que ele tem que fazer, sabe? Então, tem alguns trabalhos de pessoal que trabalha com a parte econômica do negócio. O principal componente do lucro do cara é o ganho individual, não é o ganho por área, não é a lotação. Então, o cara tem que fazer esse animal ganhar peso rápido para girar rápido, essa é a lógica. Então, às vezes, menos é mais, entendeu? Então, às vezes, menos é mais, não adianta você ter muito. Muito não quer dizer muita coisa. Com certeza. Sim. E como, vamos partir, digamos, para um lado mais prático, certo, doutor Rodrigo? Vamos imaginar que nós temos aqui produtores assistindo a gente, alunos, né, que vão se formar e vão para o mercado de trabalho ou profissionais. Vamos imaginar assim, vou atender uma propriedade rural e eu quero que esteja bem ajustada essa parte de fornecimento, principalmente de forragem a pasto para os animais. Como que eu começo a pensar no planejamento forrageiro? Vamos tentar ir aí um passo a passo para quais os fatores que a gente precisa levar em conta para montar um bom planejamento forrageiro numa fazenda, numa propriedade. Primeira coisa, tem que conhecer muito bem a propriedade, tá certo? Eu acho que uma coisa também que é importante, antes de tudo, é saber que essa brincadeira não é fácil de ser feita. Não é qualquer um que faz. Tanto não é qualquer um que faz, ou não é tão simples de se fazer, que é o que você falou lá no começo. Você tem o quê? 80%, 70% de pasto degradado? Pasto degradado é o quê? Tem uma série de coisas que degradam pasto. A gente fala que é praga, que é falta de prática de conservação, uso de material forrageiro. Mas tem 2 coisas que é simples: excesso de carga e falta de adubação e manutenção. Essas 2 coisas respondem por 80% dos problemas que tem. Todo mundo tem mais gado do que deveria ter. Então, esse é o ponto. Então, você não consegue fazer planejamento forrageiro se você tem muito gado. Ou seja, ou você vai contar com um agente externo, você vai arrendar pasto, você vai comprar volumoso, você vai fazer um monte de coisa. Ou você vai ter que pensar em repor nutrientes, você vai ter que entender. Primeira coisa que a gente tem que fazer, conhecer a região. Como é que é isso aqui? Certo? Tipo de solo, regime hídrico, incidência histórica de praga, doenças.
Essas coisas nós temos que saber tudo. Se não souber isso, nós não conseguimos equacionar. Tá certo? Porque eu tenho que ter uma ideia do meu potencial de produção de forragem, para daí sim eu estimar a capacidade de suporte da fazenda. Sim. Tá certo? Tenho que saber quanto se produz nas águas e quanto se produz na seca. Certo? Então, se eu não fizer isso, eu não consigo planejar. Não tem como. Ou eu tenho que planejar compra e venda de animal. Eu tenho que trabalhar com compra e venda. Chegou a estação seca, tem que desovar animais, vender gado gordo, vender gado magro. Você tem esses duas chances. Ou você vai mexer na produção de forragem estratégica, ou você vai vender na compra, você vai trabalhar na compra e venda de animais. Porque, gente, lotação não quer dizer sinônimo de ganho. Tá certo? Porque a gente falou para você, eu posso ter 10 animais perdendo peso, quer dizer, não está me resolvendo nada. Então, se eu souber qual é o potencial produtivo da forrageira que eu estou trabalhando e qual é o meu planejamento de uso desses animais, em termos de arraçoamento, se vou fazer também suplementação, aí eu consigo traçar esse início aí de planejamento, né? Sim, o conhecimento da região, né, doutor Rodrigo, ele é importante para que a gente possa antecipar os problemas, digamos assim, né? Então, eu sei, nós começamos a conversa aqui, o senhor falou que aí não está chovendo, né? Aqui já chove um pouco, e mesmo dentro do estado, né, em regiões próximas, existe uma diferença aí no regime de chuvas, que interfere, né, doutor, nesses períodos de transição do pasto, né? Tem o pasto das águas, o pasto da seca, o pasto ali das transições, né? Todos esses períodos é importante que a gente conheça e o senhor comentou sobre a venda de animais, né? Também uma estratégia, né, que não pode ser descartada, né, doutor Rodrigo? Em determinados momentos, dependendo da situação, às vezes precisa ser adotado, né? Sim, é porque a conta não fecha. Você imagina o seguinte, se eu pegar aqui, vou pegar o exemplo de Campo Grande, vamos pegar aqui, tá? Você pega um material, um pânico, por exemplo, tá certo? Um Mombaça da vida. Sim. Ele pega aí mais ou menos, vamos falar, bonitinho, 75, 25 em termos de estacionalidade. 75% da produção dele todas nas águas e 25% na seca. Agora, pensa no seguinte, se eu intensifico esse pânico, se eu faço adubação, se eu faço correção, está chovendo bem, eu aumento essa diferença estacional. Eu vou produzir mais ainda nas águas. E vou passar para 85. Não vou pegar com 75. Tá certo? Então, é um material que você tem que usar na fazenda estratégica, por exemplo, materiais de pânico como Zuri, Mombaça, Quênia, Tanzânia, são materiais para explodir de produção, nas águas. Na seca não vale nada. Né? Na seca você vai ter que trabalhar com braquiária, não tem essa. Sim. Então, esse negócio também, ter um capim só na fazenda, não dá. Quem tem um, não tem nenhum. Sim. Se você tem só para Mombaça, na seca você não faz nada. Se você tem só braquiarão, dependendo do lugar onde você está, a marranarva te pega, você não tem nada. Sabe? Então, se a gente não conhecer o contexto da região, fica difícil. Tá certo? Então, isso tem que ser muito bem pensado antes de fazer o planejamento. E eu volto a repetir, não é fácil fazer. Aí você erra um pouquinho, você acerta, mas se você está fazendo, já está tentando, já está muito bom. Sim. Então, depois desse primeiro passo, digamos, entender bem a região, entender o seu sistema de produção, né, doutor? Como que você vai manejar os animais, o que você espera de ganho também, acho que isso é importante, né? Planejar as metas de ganho do rebanho, para saber quanto tempo cada animal vai ficar em cada fase, quanto tempo ele vai ficar em cada sistema de produção. Vamos imaginar, passado esse primeiro ponto de conhecer a condição da propriedade, né? A gente pode partir para talvez um segundo ponto do planejamento, que seria trabalhar com... o senhor já adiantou alguma coisa relacionada a capins diferentes, a adubação, né? Intensificar a produção nas águas, suplementação. Entendido sobre a região.
o próximo passo seria o quê? Pensar em intensificar a produção nas águas e trabalhar com capins que tolerem a seca. Aí eu vou adicionar um outro ponto. Subdivisão de pastos é importante nesse processo, doutor Rodrigo, de planejamento forrageiro? Eu acho que o primeiro passo, definir os critérios ou as metas de produção, como você falou, eu tenho que começar a entender como que eu vou fazer para começar a alcançar essas metas, tá certo? Então, esse é o ponto. Eu defini um modelo, né, que eu quero produzir, X, defini minhas metas, conheço o meu histórico, conheço a propriedade, conheço como é que está a minha área, o meu tipo de solo, conheço logística do local, porque não adianta eu querer produzir um animal de 14 meses, troca de linha, para que enfiar ele 5 dias num caminhão, para levar embora para o frigorífico. Não faz sentido um negócio desse. Então, até a logística disso, ela tem que ser pensada. Porque aí você vai escolher o modelo, se é cria, recria, engorda, né? Então, tem uma série de outros pontos que tem que ser pensados. Bom, se você definiu isso, você pode começar a trabalhar com quais materiais forrageiros que você pode utilizar para alcançar essas metas que nós colocamos. Eu preciso para ter uma meta aí de 1,8 lá por hectare ano, vamos dizer, com um ganho médio de 550 gramas, eu vou produzir mais ou menos umas 20 e poucas arrobas. É fácil produzir isso? Não é fácil. A pasto não é fácil fazer, não. Mas, para eu chegar em 20 arrobas, o que eu preciso? Eu vou precisar de um materialzinho mais produtivo nas águas. Para isso, eu vou ter que fazer uma adubação, eu vou ter que entender ali. Vou trabalhar estratégico com pasto vedado. Isso é modelo. Ou vou fazer silagem para seca. O que for para fazer silagem nas águas para usar na seca, vou conservar forragem nas águas para usar na seca, via silagem, via feno em pé. Então, aí vai depender da região, o que é mais factível. Às vezes ele pode aproveitar um subproduto da região, que seja de preço interessante, e aí ele começa a fazer o planejamento, tá certo? Eu acho que esse é o ponto que você começa a difundir. Fez isso, aí você vai pensar se vale a pena subdividir piquete, se você vai trabalhar com pastejo alternado. Eu acho que o método de pastejo, ao final das contas, até o professor Silva falava que o método de pastejo é a cereja do bolo. É quando você está muito bom, você começar a querer almejar ganhos melhores, sabe? Então, é lógico que a gente sabe que você vai trabalhar com um pânico. É mais fácil trabalhar no rotacionado, você controla melhor a estrutura do pasto, você tem uma eficiência de colheita melhor. Mas, às vezes, né, justifica, por exemplo, fazer um rotacionado e um vitícola. Sei, se você achar que vale. Agora, o que eu sou contra, praticamente, é sair piqueteando a fazenda inteira. Porque, na minha concepção, o cara tem a simples, às vezes a percepção muito simplista de que falar que ele está dividindo o pasto descansa. No pastejo contínuo, se você ajustar a carga, o pasto descansa igual. Certo? Sim. Agora, o que muda? Assim, não é no rotacionado, não é que no rotacionado chove e no contínuo não chove. Cerca não faz cair água, não faz cair adubo, não faz lagarta não atravessar, sabe? É cuidado. É fazer um bom contínuo para você aí sim comparar com um bom rotacionado, entendeu? Então, acho que aí é mais no final que você começa a pensar em método, propriamente dito. Sim, acho que é legal destacar esses pontos que o senhor comentou agora, né? Vamos pensar assim, né? Um bom planejamento forrageiro, né, doutor Rodrigo, depois do que a gente falou no início, de conhecer a área e tudo mais, definir metas, né? Seria fazer um bom manejo de pastagens, na essência, né? Manejo de pastagens geral, não manejo do pastejo, manejo de pastagens em si, né? Que envolve a escolha, né? A escolha da forrageira em alguns piquetes, a intensificação aonde for possível e quando for possível, né, Rodrigo? Rapaz, aí não é só manejo, não é bom manejo de passagem, não é bom manejo de implantação também. Sim. Porque não é só semente, grade e está pronto. Se for só semente, grade, tá certo?
Daqui 3 anos, nós estamos comprando semente tudo de novo. Perdão. E não é à toa que nós temos mais de 400 empresas de semente no Brasil para uma cultura perene. Como é que é isso? Onde é que o vendedor de semente, de pastagem, tem que estar? Porque ele vai existir pro resto da vida. Claro que ele vai. Mas ele tem que estar no sistema integrado. Ele tem que estar na sucessão da soja, do plantio conjunto com milho, da palhada, de uma série de coisas, tá certo? Não é ficar trocando de pasta a cada 3 anos, tá certo? Sim. E pasto da moda não tem esse negócio de trocar, porque você deu um pasto bom, você vai trocar por causa de quê? Porque é mais novo? Você sabe quando foi lançado o Marandu? Você lembra disso aí, não? Eu não era nascido, mas foi em 83 para 84, né? Isso aí, 83 para 84 foi lançado, né? Ele está até hoje aí na Embrapa. Ele está aqui até hoje. O dia que você vier conhecer Campo Grande aqui, ele está aí. Então, quer dizer, o vendedor, a empresa de semente vai continuar no mercado. As áreas de integração, onde existe a possibilidade, elas vão aumentar e elas têm que aumentar. Porque é uma coisa extremamente importante. É uma das poucas relações ganha-ganha que eu já vi, são essa questão de uso de sistemas integrados. Mas o cara que vamos chamar de fazendeiro raiz, o que está só no pasto, ele tem que tratar bem esse negócio, tá certo? Ele tem que tratar bem o pasto. Né? Hoje eu recebi da doutora Valéria, que é um WhatsApp brincando, que era um senhorzinho, falando que o cara, a fazenda dele que dava dinheiro era a fazenda que produz capim. Porque a hora que você tivesse a mão no bolso para comprar ração, o seu lucro vai embora. Então, o senhor de 80 anos está falando aqui. Então não é possível, né? Tem gente boa aí nesse negócio aí. Então o cara que produz tem que fazer manejo de implantação bom, fazer correção, ver quais os nutrientes faltantes dentro do negócio, fazer esse tipo de correção, aí fazer manejo bom. Fazer manejo bom, né? Sim. Eu achei legal, até eu ia pedir para o senhor dar uma enfatizada e veio uma pergunta agora da Rafa Savioli. Vamos lá, eu acho esse um ponto muito legal, doutor Rodrigo, mesmo que seja muito básico, digamos assim, escolha de capins diferentes na mesma propriedade, certo? E pensando na intensificação em alguns momentos, só dar mais uma fechada nisso, assim, para a gente mais ou menos... vamos pensar numa propriedade, certo? Vamos pensar numa propriedade... Vamos montar um cenário de uma propriedade. Como que o senhor veria, assim... Claro, tem área de baixada que encharca, tem que usar o medículo, não tem muito para onde fugir, né? Um acetário, talvez. Mas vamos pensar em áreas de produção. Como que o senhor faz esse ajuste de diferentes capins numa propriedade? Quantos? Sei lá, algo desse sentido, pode ser? Pode, vamos lá. Bom, primeira coisa, Rafael, quem que perguntou? É que o meu óculos é meio... Rafa Savioli. Rafa, é o seguinte, primeira coisa, defina o que você quer produzir em termos de meta, tá certo? Se você quer produzir 10 arrobas, talvez você não precise fazer tanta coisa assim para você chegar nesse nível de produção. Aí você pode relaxar, talvez pegar 1, 2 materiais forrageiros que não exigem tanto em termos de fertilidade e pode-se trabalhar mais tranquilamente, num contínuo mesmo, por exemplo, certo? Bom, a partir do momento que você pretende trabalhar com um pouquinho mais de intensificação, a gente começa a entrar para modelos um pouco mais especializados. E esses modelos, geralmente, a gente tem que aproveitar o potencial que a gente tem de produção de águas, tá certo? E esse material, você tem que usar ele de forma mais intensiva, então você teria que usar ele não em toda a propriedade, então normalmente a gente fala em torno de 25% a 30% da área destinada à pastagem que você tem, tá certo? E o restante, você pode combinar 3, 4 materiais, e vai depender do seu histórico de pragas e doenças, uma série de coisas, como o Rafael falou, se você tem uma areazinha de baixada, se você tem para pensar num material para alagamento, você tem que pensar nessas coisas também, tá certo? E aí você pode pegar essas áreas, trabalhar um pouco menos intensiva durante as águas,
para poder usar elas melhor durante o período de seca. Então, esse é um modelo que funciona, que você, logicamente, trabalha com variação na lotação, porque você faz o ajuste de carga. Sim. Então, você ainda tem uma sazonalidade produtiva, você vai ter mais lotação nas águas, é natural que isso aconteça, mas você vai ter um planejamento de descarte de animais estratégico para entrar animais mais leves durante a seca, mas num pasto vedadinho, bem arrumado, com a suplementação. Sim. Tá? Esse é um outro modelo. Esse é um modelo que a gente usa mais comumente no cerrado. Ou você pode pegar em locais de área de fertilidade maior, trabalhar com uma silagem, você fixa uma lotação. Geralmente essa lotação fixada ela é a média das águas e você vai trabalhar com uma silagem pesada durante o período de seca. Então você pode fazer isso. Sim. Então tudo vai depender do grau de intensificação que você pretende dentro da propriedade. Né? Sim. Aí a gente vai ajustando essa equação aí de produção de seca e água. Né? Agora, o que é importante? Não dá para ter só materiais para se intensificar demais e também não dá para ficar só com materiais de baixa capacidade produtiva, que aí você não consegue almejar ganhos maiores. Sim. Eu acho que vamos dizer assim, né? Tirando um resumo, é importante ter na fazenda, né, doutor? Dentro, claro, nós não vamos entrar aqui porque não daria tempo, né? Dentro das características principalmente de solo, né? De cada local da fazenda, adequar capins que sejam produtivos para intensificar bem, né? Principalmente nas águas, mas ter também capins que a gente possa ter um bom rendimento num diferimento, por exemplo, para seca, né? Com suplementação às vezes, né? Acho que essa é uma ideia geral, né? E uma coisa, quanto mais teoricamente você vai partir para a intensificação, a pessoa tem que ter muito cuidado, porque mais gestão vai precisar, tá certo? Sim. Não adianta o cara que nunca fez isso querer sair fazendo tudo de uma vez na fazenda. Ele não dá conta, porque o modelo de produção dele é diferente. Então ele vai chegar ao momento que daqui a pouco ele não vai saber o que fazer. Entendeu? Eu já tive casos aqui, o cara falou para mim que tinha jogado 150 quilos de ureia no Piatã, e que estava a coisa mais linda do mundo, já tinha passado o Piatã dele. Eu falei, mas cadê o gado? Ele falou, vai chegar em abril. Eu falei, você jogou dinheiro, você não vai. Então, que planejamento que você tem a hora que você vai adubar? Tá certo? Qual é o tipo de planejamento que você está fazendo para começar a pensar em adubação? Tá certo? Sim. E isso dá um pipoco, que vocês não têm noção. E quanto mais intensivo for, mais difícil é. Então a fazenda tem que ficar muito alinhada para que ela aproveite ao máximo o potencial produtivo que esses materiais vão te dar à medida que vocês vão dando condições para o capim, entendeu? Sim. Então é uma mudança de conceito muito forte. Sim. Doutor Rodrigo, eu tô anotando aqui, tem uma série de perguntas aqui muito legais e eu vou partir para algumas delas aqui, pode ser, porque tem muita relação com o que a gente está debatendo aqui. E aí vocês continuem mandando aí, pessoal. Eu vou fazendo as perguntas aqui, não necessariamente na ordem que vocês mandaram, tá? Mas eu vou fazendo algumas perguntas aqui. Doutor Rodrigo, teve uma pergunta aqui muito interessante. O senhor já falou um pouco sobre ela. O Jonatas, ele pergunta como definir a viabilidade, digamos assim, financeira da intensificação para um sistema de alta produção. O que o senhor... vamos lá, né? O que o senhor coloca como um fator, vamos dizer assim, que pode definir, não, eu vou partir para uma intensificação, para um nível de produção mais alta, ou às vezes eu vou optar, ou a condição exige que eu fique ali intermediário. Como é que Pois é. O que a gente brinca, passou o bolso é meu guia, né? O cara Sim. Mas pensa no seguinte, quanto mais recurso investido, maior o risco, ok? Simples. Quanto mais dinheiro, mais risco.
Essa é uma lógica. Sim. Me permita, eu vou falar aqui, talvez eu acho que ele não vai estar assistindo, mas ele é um cara muito legal, eu já conversei bastante com ele, que é o Antônio Schacker, talvez vocês conheçam, ele é da Terra, né? Do Integra, né? Do Integra, é um baita de um consultor muito legal, um cara muito bacana, e uma vez eu conversando com ele, as fazendas mais rentáveis que ele analisava, que tinham, ou seja, mais rentável, que dava mais lucro, não é a mais produtiva, dava mais lucro, eram fazendas que produziam de 20 a 25 arrobas a pasto. Tá certo? Isso há uns 5 anos atrás, talvez, eu não sei se isso tem até mudado, mas eu acho que é um número bom. Sim. Porque à medida que você vai produzir, você tem potencial de produzir 40? Tem. 45? Tem. Só que seu risco é maior. É mais adubo, é mais ração. Porque não produzir 40 arrobas sem suplementação. E tem uma coisa também, uma coisa que é legal. Normalmente, nossos ensaios, que a gente produz 40 arrobas, a gente só está trabalhando na recria. A hora que eu chego na engorda, meu ganho, porque eu tenho que botar gordura, né? Eu tenho que depositar, tenho que dar acabamento, aí meu ganhozinho cai. Aí minha produção final cai. Então, sem suplemento fica difícil. Então, esse é o ponto. O cara tem que saber essa relação, e isso aí cada fazenda ela tem as suas particularidades, né? Mas um número que ele poderia começar a pensar, almejar, era de 20 arrobas, e ver se isso para ele faz algum sentido, né? Sim. Acho que pensar, né, doutor Rodrigo, a terminação, né, a terminação com suplementação, hoje se fala muito na TIP, né, algo assim, é legal, né, encurta o ciclo, né, faz um giro mais rápido, mas o grande lucro, digamos, é você produzir carne nessa fase de crescimento do animal de forma mais barata, né, eu acho que esse talvez seja o grande lance. Né? Na recria, né, você acelerar o ganho da recria, né? Isso, exatamente. Rodrigo, tem uma outra pergunta aqui bem legal aqui do Félix. Ele fala assim, a irrigação não resolveria parte dos problemas da sazonalidade? Junto com a integração, essa relação, digamos, de resultados melhoraria? O que o senhor tem para dizer para nós sobre esse assunto? Rafa, Oi? Pergunta de novo que caiu. Travou? Travou. Tá. Desculpa. Eu percebi aqui. Vamos lá. O Félix, ele pergunta se a irrigação não resolveria parte dos problemas de sazonalidade. E junto com integração, isso não poderia melhorar ainda os resultados. Então, dá para o senhor fazer um comentário aí sobre irrigação. Sim, não é muito minha praia não, mas é o seguinte, ajuda, claro que ajuda. Poxa, ainda mais vocês que estão em cima, perto da linha do Equador, que você não tem variação de luminosidade, tranquilo, né? Muito pequena, então aí sim, aí funciona, ajuda sim. No nosso caso aqui, na nossa região, Mato Grosso do Sul, o grande barato da irrigação é você tirar os veranicos que a gente costuma ter, né? Hoje, por exemplo, se eu tivesse uma fazenda irrigada, hoje eu estava dando risada. Aqui está um calor infernal em Campo Grande, 41 graus sem uma gota d'água. Se eu estivesse irrigando, estava produzindo muito, certo? Só por curiosidade, ontem foi o dia mais quente da história, desde 73 aqui em Campo Grande. Desde 73, o dia mais quente que a gente teve aqui. Então, para o nosso caso aqui, tirar veranico, antecipar entrada no período de chuvas e retardar o período de seca, seriam as grandes vantagens da irrigação. Para vocês conseguiriam muito reduzir essa sazonalidade. Eu acho que a gente não consegue, se eu não me engano, aqui na nossa região, a gente tira em torno de 60%, 70% no máximo da estacionalidade. A gente não tira tudo com irrigação. Por causa da temperatura também é baixa. Sim. Então, aí para vocês não seria tanto problema. Seria uma relação até uma coisa bem viável, bem interessante. Sim, aqui nós temos a gente tem uma variação de fotoperíodo muito pequena, né? Mas existe, mas é pequena. A temperatura noturna, né, doutor Rodrigo, sempre dá uma mudadinha ali na entrada de inverno, né? E é claro que a gente tem aqui
um mês e meio, dois, que a temperatura noturna principalmente cai um pouquinho. Mas realmente a gente vê aqui no dia a dia, né? Aqui é muito comum a irrigação para produtores de leite, né? Sim. Sistemas de piqueteamento, Claudinho. sistema rotacionado. E é claro, né? Que tempo que perde capim daí? Geralmente com mombaça. Quando ele pendoa, que daí tem que dar uma roçada às vezes, né? Sim. E alguns dias ali né, no período aí que fica, que dá um friozinho, aí ele dá uma sentida, mas talvez o senhor já tenha ouvido isso, aqui na nossa região, muitos produtores que usam o rotacionado, ele, com mombaça, né, com pânicos principalmente, eles até chegam a comentar que na seca o capim chega a produzir mais, porque a gente não tem muito efeito de nuvens, né? Sim, Aqui sim, chove sim. muito, então o Interessante isso, tempo né? fica muito nublado. É É muito interessante porque interessante mesmo. diminui o crescimento, porque o excesso de nuvem, né? Normalmente, Exatamente. a gente já percebeu algumas vezes com a doutora Valéria, a gente já conversando com isso, normalmente nossos Aham. ganhos de primavera são ganho individual também. Nossos ganhos individuais Sim, são melhores na primavera do que no verão. Porque no verão tem sim, muita chuva e a gente nunca mediu o consumo na chuva. Assim, fica chovendo o tempo todo, o animal não come, entendeu? Muito sim, barro. exatamente. Então, às vezes, até o Aham. ganho individual é melhor na primavera que quando a gente está saindo dessa estação e entrando para o verão. Sim, Isso, sim, é muito legal. e ele perguntou também da questão da integração, né? Sim, A integração eu acho um negócio fantástico, cara. Eu não trabalho com isso, mas caramba, é muito bom. Pra vocês terem uma ideia, no Mato Grosso, o pessoal trabalhando com safrinha de boi, com paiaguás, por exemplo, o cara está fazendo 6 arrobas por hectare, por safrinha. sim, A média nacional de produção é 4 arroba e meia. O cara está fazendo uma exato. safrinha de 6 arrobas em 150 dias, gente. Sim, Sem irrigar, de sequeiro, tá? Sem irrigar. sim. Agora, fertilidade boa, tudo arrumadinho, não tem essa. Aqui a gente tem alguns sistemas aqui, Rodrigo, que a gente acompanha, né? Acompanha alguns produtores aqui na região, e sistemas com soja, né? Soja e capim, a safrinha já é boi, né? Depois Aham. sobressemeia a soja com capim, principalmente rosiziense, para entrar soja de novo depois. Então você tem aí, vamos pôr 200 dias, 220 dias, digamos, de capim, né? Chegando a produzir 12, 14, 15 arrobas por hectare nessa área. Em cima de Né? Então resistência. em cima de rosizienses. Em Vai. cima de rosizienses, pegando, né, os animais entrando mais ou menos meados para final de abril até agosto para setembro, quando vai dessecar. Nesse período de Nessa tempo. janela aí. Então, você quer coisa melhor que Exato. isso? Você ainda tem a soja. Você está produzindo o triplo da média nacional num tempo desse tamanho. Exatamente. Não, Não tem, não isso é uma tem, coisa que, não tem lógica esse negócio. com Ainda certeza. tem, ainda tem Doutor os Rodrigo, loucos que botam árvore oi. no meio ainda, aí dá mais renda ainda. É de complicador. É, aí já complica um pouquinho, né? Para manejar o sistema. Aí a coisa muda de cenário. Aí é complicado Deixa, mesmo. deixa, deixa pro Giolo aí essa parte. Deixa ele quebrar a cabeça com isso aí. Né? Sim. Ô, doutor Rodrigo, tem duas perguntas aqui, do Montaner e do Caio Santana, falando um pouquinho sobre diferimento, né? Vedação de pasto. É uma necessidade? Como é que é? Vamos dizer assim, pecuária de corte, né? Digamos, vamos dizer assim, é uma obrigação quase você ter isso na fazenda? Não. Se você tem como alimentar seu gado na seca, não. Por que você difere pasto? Porque diferimento de pasto ainda é um dos meios mais baratos de você usar a forragem conservada no meio de seca. Tá certo? Só que o que você pode fazer? Como é que você difere pasto? Você não difere em maio. Esse é um problema. Você vai pensar no Sim, diferimento de pasto na estação de crescimento ainda. Você vai pensar em diferir pasto em sim, fevereiro. Então, isso é planejamento, tá certo? Talvez para vocês aí, vocês possam chegar um pouco mais para frente na questão da vedação, tá certo? Você ainda tem mais temperatura, mais para frente, tem uma chuva mais regular.
Nós Sim, aqui temos que aproveitar do meio para o fim das chuvas para poder guardar comida. Agora, se o cara tem sim, silagem ou qualquer coisa que ele use, ou se ele vai comprar volumoso, não há necessidade dele fazer sim, sem em pé, certo? Mas é um meio ainda mais barato de tentar equacionar suprimento e demanda. sim. E se o senhor me permite adicionar um ponto, eu Claro. acho que é importante o seguinte também, né, Rodrigo? Tem regiões que você consegue comprar, né, o suplemento concentrado barato, digamos assim, certo? Tem regiões que você está mais próximo, né, que você tem alguma oportunidade de mercado. Nesse caso é legal, né, Rodrigo, usar o diferimento, mas pensando no sentido de intensificar o máximo que dá nas águas, né? Aumentar a Sim. produção, trabalhar com pressão de pastejo lá em cima nas águas e usar o diferimento na seca para o pasto realmente só manter um pouco de fibra na dieta. Você não vai fazer isso com o seu rebanho inteiro, mas com algumas categorias, né? E usar a suplementação, né, Rodrigo? E É uma estratégia nesses casos também, né? a doutora Valéria rodou um sistema aqui por 11 anos. Inclusive eu ajudei na época, estava Ah, começando a trabalhar, né? Então, e essa era a lógica. A lógica era o seguinte: a gente queria ter animais abatidos o ano todo. Então, a uhum, gente trabalhava intensivo com pânico nas águas e trabalhava com braquiária, sim, vedado e suplemento na seca. Tá certo? O que a gente sim, viu que estrategicamente era o mais funcional? A gente trabalhava só com recria e engorda. Então, a gente pegava animais desmamados, entrando na seca, tá certo? Abril, maio. sim, Tá? Esses animais desmamados recebiam um pasto vedado de qualidade baixa, mais uma ração proteica, uma suplementaçãozinha proteica. Beleza? Aí entrava sim, num pânico, entrava num sistema intensivo do período de águas, full time, altas rotações, sistema rotacionário, manejo bom, papá, só no sal mineral. Chegava lá no final, na segunda seca, alguns já estavam em ponto de abate e iam embora, os que ainda estavam dentro do sistema recebiam, em vez de receber uma suplementação proteica, já agora ele passaria a receber uma suplementação concentrada, 1% do peso vivo lá. E aí ele já terminava e ia embora. O que a gente percebeu é sim, que, economicamente, essa era a técnica era mais viável, do que você já dá na sim, desmama o suplemento concentrado. uhum, Então, barateou um pouco o sistema, dando na primeira seca uma suplementação proteica e a segunda uma suplementação concentrada. Rodou muito bem isso aí, bem legal. Com média de lotação de sim. 2,8 A por hectare. Uma média alta, né? 1.000 kg de Média bem peso alta. vivo. Sim. Rodrigo, para fechar esse assunto de diferimento, tem duas perguntas aqui do, acho que é Piper e o Alex, eu acho, Freitas. Como trabalhar com adubação no diferimento, pensando em otimizar a produção de forragens? Joga o nitrogênio bem pertinho de vedar, joga mais cedo? Quais experiências que vocês têm tido com isso? Veda no mais tarde que você conseguir e faz uma adubação Sim, nitrogenada. Oi, oi, Rafael, beleza? Rapidinho. Tá ouvindo aí? opa, acho que deu uma caidinha. Deu uma caidinha, rapidão. Bom, vamos lá. A gente tem que aproveitar para vocês ainda calor e chuva, tá certo? Então você veda, faz um pastejo leve, tá certo? Faz adubação nitrogenada e veda. Esse é o jeito mais correto a gente fazer isso, tá? Não adianta você vedar com Sim, o pasto já florescido, não. Faz um pastejo, joga o nitrogênio e veda, que você vai estimular perfilhamento, produção de folhas, coisa e tal. Tá? Agora, o que você sim, tem que entender? Qual é o material forrageiro mais adequado para isso?
na minha ideia, quanto mais precoce for o capim, mais interessante é para vedar. Tá certo? Então, o capim que floresce em dezembro, janeiro, é bom para vedar, porque depois ele vai passar toda a parte vegetativa. O que você não pode pegar para vedar é materiais de florescimento tardio. Então, pânico, pode esquecer, você não vai vedar. Charaés, você não vai vedar, certo? Não dá certo, porque floresce lá no final. Aham. Eu, particularmente, gosto muito de Paiaguás, mas Paiaguás você tem que vedar no mais tarde possível, porque o Paiaguás tem problema de cigarrinha. Então, você tem que fazer a vedação. Opa, aí, voltou. Decumbens, Oi, Rafael. Rodrigo. Oi. Oi, vamos Voltou. lá. Deu uma travadinha aqui. Isso. Paiaguás, decumbens, cuidado com cigarrinha, veda o mais tarde possível. E o braquiarão ainda é muito bom para isso, sabe? Braquiarão e piatã acho que está legal para vedar. Hoje a gente tem alguns híbridos, o ipiporão, material de valor nutritivo muito bom, cara. Eu acho que a gente ainda não testou ele não, mas ele tem um potencial grande para isso, tá? Então Sim. é Eu estratégia de percebi. adequação e escolha do O material. Ipipo, o Ipiporã, não sei, acho que vamos ver como é que vai ser aí ao longo do tempo. A gente tem ele aqui só em parcelas pequenas, mas ele dá uma boa sentida no período de seca nosso aqui. Não sei se não sei se isso É, se repete em outros lugares. sim. Mas aí é para tentar jogar ele para frente, mas não vai crescer. Eu digo para você, é para tentar fazer estratégico em termos de vedação, porque de qualidade ele tem muita. Sim, é. Tem uma pergunta aqui eu vou só citar ela aqui. O Félix falou sobre inoculação, né, com Bradrhizobas, Zospirilo na semente de capim. Aí eu vou deixar o convite aqui no dia 20. Nós vamos ter uma live com a doutora Mariângela Hungria, né, colega de Embrapa de vocês, da Embrapa Oh, Soja, né, na verdade. E aí nós vamos bater um papo aqui dia 20 de outubro sobre inoculação em áreas de pastagens, né? Então acho que vai ser um assunto legal também, daí a gente deixa para discutir isso daí lá no dia 20. Rodrigo, legal, tem não uma vou falar pergunta nada, aqui deixa do. ela responder para vocês. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui do professor Manuel Rosalino, lá de Minas. Acho que é legal, como o nosso tempo está quase aqui encerrando, talvez pode ser a última pergunta aqui. Ele pergunta, quando o senhor comentou sobre diferentes capins, né, dentro de uma fazenda, aí ele pergunta, coloca capim junto, em consórcio, em áreas separadas, só para fazer um... O que o senhor acha de consorciar capins diferentes na mesma área, doutor Rodrigo? Isso aí dá outra live, isso aí é uma Com coisa que está certeza. começando. A gente está fazendo aqui em Campo Grande, já temos outras pessoas também já que compraram a ideia também, né? Alguns trabalhos com o professor Sim, Silva lá. Cara, é um início, é um protótipo que a gente começou. A gente vai tentar, agora ele está um pouquinho parado por uma situação que a gente tem que ajustar, mas eu acredito que ele é uma área bastante promissora. A gente tem sim, alguns estudos com o pessoal da Facholi, assim, relatos de produtores muito entusiasmados com alguns resultados que a gente está tendo, né? Então, seria uma outra conversa, porque existe uma série de perguntas em cima disso, né? Por que você quer misturar capim? Ora, essa é a primeira pergunta. Qual é a finalidade disso? Né? Por que você quer a tua sim, fazenda misturando materiais? sim, E isso, Rafael, é muito mais comum do que a gente imagina, só não é estudado. sim. Eu Mas acho que é um ponto, doutor Rodrigo, que eu assim, acho que é legal a gente comentar. Até pouco tempo atrás, era algo que quando a gente ouvia de cara, a gente falava, não, né? Não mexe com isso, né? Eu acho que era a primeira resposta já meio que de praxe nossa. Mas hoje em dia, talvez não, né? Talvez não, peraí, vamos
Vamos pensar, por que, né, dessa mistura? A gente já está vendo muito produtor fazer isso em alguns momentos. Na verdade, o produtor faz muito, mas alguns produtores É, fazem, por exemplo, se eu pegar hoje no Pantanal de Mato Grosso, Pantanal de Mato Grosso do Sul, mais de 80% dos plantios que são realizados no Pantanal são com mistura de capim. Mais de 80%. Fácil. sim, Tem um motivo porque eles fazem. Água, sim, certo? Excesso hídrico. Então, eles fazem isso e visando ao final de 2, 3 anos, você ter um material forrageiro só. Então existe, sim. por exemplo, na Amazônia, é muito comum o cara plantar um capim que ele deseja para o futuro, mas um que cubra o solo E o mais rápido medícola? para competir com a juquira. Tem a finalidade dele. É, Então, sim, você tem uma finalidade, você pode usar. Agora, não pense que é sim, consenso, não, tá? Tem gente que xinga todo mundo aí. Não, não pode, não. sim. Normal que isso aconteça, mas É, não é consenso ainda. aqui já é muito comum, viu, doutor Rodrigo? Muito comum. Tá? Algo que a gente precisa realmente se atentar um pouco, porque já é muito comum. Tá? Principalmente, como eu falei, o medícola. Para nós aqui, Sim, o medícula medícola com entra e. charaés, decumbens com Exato. medícula com É, charaés, dictioreura. É muito isso. comum. Doutor Moacir, colega aí de vocês, ele acaba de comentar aí, né? É difícil manejar dois capins, é óbvio, né? A parte de Moacir, manejo difícil para é chuchu. outra, é outra história. Se você misturar dois semelhantes, não é difícil. Se você misturar dois diferentes, é difícil. Só que aí você vai ter que pensar em trabalhar. Não sei se o Moacir vai estar aí, Moacir, mas a ideia era o seguinte: em ambientes de fertilidade melhor ou ambientes de alta disponibilidade de recursos, talvez Sim, você misturar iguais, você tenha uma chance maior de sucesso. Em ambientes de fertilidade mais baixa, talvez você consiga misturar materiais diferentes, mais adaptados, para que exista essa coexistência, sabe? Mas ainda está no campo da especulação, a gente ainda está brincando com esse negócio, e mais para frente a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá? Mas é isso. Com sim. relação a isso, essas misturas é um negócio ainda que ainda tem um tempinho. Acho que deixar bem claro, doutor Rodrigo, a gente não está falando aqui para todo mundo sair misturando capim, não é essa a ideia. Não, É de forma claro alguma. que manejar dois capins diferentes não é nada. Não, manejar um só, né? A gente costuma dizer, manejar um só já não é fácil. Manejar dois é claro que não é muito fácil, mas é algo, né? Acho que o senhor fez o alerta, acho que o alerta principal. É algo que está sendo feito, certo? É algo que produtores estão fazendo por alguns motivos. Se eles estão fazendo, talvez seja interessante que a gente investigue, né? E que a Sim. gente busque entender o porquê e o que É, acontece nessas interações. eu me dou por satisfeito do cara fazer um arroz com feijão bem feito. Já tá bom demais. Sim, com certeza. Bom, doutor Rodrigo, acho que a gente conseguiu discutir aqui bastante, né? Falamos, acho que dos pontos principais relacionados ao planejamento forrageiro. É claro que isso aí, né, talvez daria aí uma disciplina, né, num curso, porque é um assunto que vai longe, né? Se você for realmente detalhar, né, todos os passos, né, todas as etapas, mas acho que a gente conseguiu bater um papo legal aqui. Eu agradeço a todo mundo que participou, agradeço pelas perguntas, que acabou dando uma boa, né, dinamizada aqui na nossa discussão. E agradeço ao senhor por ter aceitado o convite, por ter participado. Foi realmente muito legal, muito, muito produtivo. Aprendi bastante aqui hoje com o senhor e com as perguntas. Então agradeço e passo para o senhor fazer as últimas considerações para a gente encerrar. Bom, Rafael, gostaria de agradecer pelo convite. É sempre uma oportunidade que eu digo, sempre de conseguir algumas informações relevantes. A gente está em Campo Grande, quer dizer, o Brasil é muito grande para colocar o que a gente faz aqui como uma verdade para todos os modelos que a gente tem, todos os biomas que existem, porque acho que é a única atividade econômica no Brasil que tem do Oiapoque ao Chuí, é a pecuária. É, Então, sim, é um processo de aprendizado também nosso,
principalmente para buscar demandas futuras. Então, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição para participar desses bate-papos e se tiver uma demanda diferente, nos chame para a gente debater aqui e discutir, tá? Fico à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Grande abraço. Eu que agradeço e com certeza vamos estreitar mais essas relações aí, vamos tentar montar algumas coisas também mais para frente. Agradecer a todo mundo que participou com a gente, avisar que ficou gravado, então amanhã durante o dia eu vou postar aí as duas partes da live para vocês, quem quiser assistir, vai estar no canal do YouTube também, vocês podem acessar lá. E dizer que assim tem sido muito legal, né, essa troca de experiência também, esse bate-papo com pesquisadores, com profissionais, e eu acho que a gente está crescendo muito e tendo boas oportunidades também nesse período, né, o que é importante também de destacar. Agradeço todo mundo, obrigado, Rodrigo, né, manda um abraço para todo mundo por aí em Campo Grande e a gente vai se falando. Gente, obrigado a todo mundo que participou aí, um abração e terça-feira que vem tem mais. Valeu, abração.